Está começando Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. E no episódio de hoje, a primeira coisa que você tem que saber, vai montar um negócio, qualquer que seja, é saber para quem você quer vender. Como eu tiro uma nota, eu como MEI tiro uma nota fiscal, como eu regularizo o MEI que está atrasado. Porque a pessoa vai lá, faz, essa amiga da minha mãe mesmo, estava conversando com ela ontem, ela faz comida. Ela já teve um café, ela já fez... Hoje ela está fazendo umas marmitinhas um pouquinho mais elaboradas, aí faz bolo, doce e vai vender. Tentando sobreviver vendendo coisas de comida que ela cozinha muito bem. Só que ela não consegue transformar isso num negócio. E ela estava explicando por quê. Eu vou lá, faço uma compra pequena, porque eu não tenho dinheiro, não tenho capital. Aí eu produzo aquilo naquele dia. Eu dependo das vendas daquele dia para poder fazer a compra do dia seguinte. Sim. E aí, se acontece alguma coisa no meio do caminho que um dia não foi bom, eu perdi. E eu não consigo viver pro dia seguinte. Porque eu não tenho capital, meu capital é pro dia. Comprei material, preparei comida e não vendi, eu perdi, porque eu não posso usar comida para amanhã, porque tá pronta. Né? Então ela perde. Ela acabou fechando o café dela, porque começou a ter uma baixa de movimento. Ela falou, antes que exploda e eu fique no rotativo do cartão e pague juros absurdos e eu não dê conta de pagar, eu vou encerrar. Vendeu as coisas que ela tinha, cancelou o contrato de aluguel, acho que isso aí não foi problema, porque era direto com a pessoa e tal. O contrato talvez fosse um pouco mais aberto, mas ela decidiu sair disso porque ela não tem um capital de giro que faça ela sustentar por, 30 dias. A gente já conversou sobre o cara lá do lado da loja da Aline, né, que você falou que o cara abriu e fechou antes do Dia das Crianças uma loja de brinquedo. Né? Foi uma falha de planejamento grave, né? Então, assim, eu vejo isso que é uma dificuldade muito grande de pequenos empreendedores, principalmente quem está começando, porque não entende nem o público que ele vai fazer. Ele não tem um capital de giro e ele faz, às vezes, um produto para um público que não é quem ele está atingindo. Essa amiga da minha mãe mesmo, ela faz as marmitinhas lá, faz um negócio um pouquinho mais elaborado. Aí eu perguntei para ela, você faz isso, mas para quem você vende? É aquela pessoa que está acostumada com marmitão, e aí quando chega a sua, por mais que seja mais elaborada, é uma quantidade reduzida de comida, pelo preço que ele estava acostumado a pagar, ele vai falar que é uma merda, porque para ele está acostumado a vir que metade de arroz, enche a pança, ele vai falar que é horrível, reclamar, nunca mais compra de você e difama ainda o seu produto. Então ela talvez, não é que isso está acontecendo, porque eu também não sei quem é o público dela, mas se a pessoa está fazendo desse jeito, ela está vendendo para o público errado. E aí você tem um produto bom, de qualidade, mas o público que está comprando não é aquele público que realmente dá valor para aquilo, né? Ela tem que... É muito doideira, porque, por exemplo, ela entende de comida, né? Ela entende de cozinhar. Então, o problema é negócio. Exatamente, para quem eu quero vender, quem que me dá mais dinheiro? Porque assim, eu quero atender um público mais elite, que se contenta com uma marmita com qualidade e volume menor, em vez de quantidade. Sim. Então, não precisa da marmitona lá de 18 conto com meio quilo de arroz. Beleza, onde está esse público? É uma dona de casa com mais dinheiro, são um bairro mais elite. Então vamos pensar, aí funciona que é o famoso a panfletagem. Se você fosse, alguns anos atrás, você faria uma panfletagem direcionada para esses bairros, para essas donas de casa que já não tem aquela disponibilidade. É a mulher que trabalha e não tem tempo. Uhum. De repente escritórios, N escritórios Sim. aí de advocacia, de contabilidade, onde as meninas estão lá e, não quero sair para comer. Quer uma comida de melhor qualidade. Até mesmo uma coisa mais saudável. Tem público? Tem, mas... Tem que achar. Você tem que achar. Tem que fazer a pesquisa. Trabalhar sobre encomenda, fazer no caso hoje na panfletagem, mas na rede social. E hoje não é tão difícil. Hoje a panfletagem é usar a rede social, né? Nada impede você fazer os panfletos, mas eu acho que ele não traz um resultado tão grande hoje, porque você tem que... Na verdade, sim, é bem comparável panfletagem de antigamente com usar as mídias sociais, né? Você pensa que assim, na mídia social também, você bota assim, você consegue delimitar um pouco melhor o seu público quando você faz as configurações da plataforma. E aí, para você que não sabe disso, né, já falamos sobre isso aqui em outros momentos, mas procure um especialista para te ajudar ou faça alguns cursos direcionados para isso. Mas você consegue direcionar melhor quem é o seu público, você consegue colocar algumas configurações ali, mas essa configuração ela também vai distribuir, assim, vai pulverizar, vai jogar para, 5.000 pessoas, por exemplo, e vai te trazer talvez 10 pessoas interessadas realmente. Dessas 10 pessoas interessadas, 10 não, é um pouco mais. A conversão de mídia social, a gente fala aí, quando é muito boa, em torno de 1%. Você vai pulverizar essa distribuição do seu conteúdo, e o panfleto é a mesma coisa. Você tinha que jogar panfleto na cidade inteira para trazer um público pequeno interessado, né? Só que o panfleto ele não tinha nem muito esse direcionamento, a não ser que você
fizesse um estudo, e não adianta delimitar o bairro, porque o bairro também tem de tudo, né? Você tem um bairro que tem uma região melhor, outra pior, mas assim, talvez ficar na porta de um estabelecimento, no mercado, por exemplo. Saiu uma pessoa do mercado, você olha no carrinho dela. Aí esse cara tem uma garrafa de uísque, ele talvez esteja interessado no meu produto, porque o meu produto é um pouco mais nobre. É um uísque de boa qualidade, não um Old Age, né? Não um Dreyer. Dreyer, bom. Aí você vai lá, dá uma olhada e entrega um panfleto se o seu produto tem o nível de pessoa que compraria aquele produto. Ah não, meu produto é um produto bem simplão, então eu vou procurar aquela pessoa que passou o Vale Alimentação. Já vou para os mercados mais populares. Exato, aí você começa a direcionar, né? O panfleto, eu acho que o panfleto ainda funciona. Só que não da maneira como se fazia antigamente, de pulverizar o panfleto na cidade inteira. Esse negócio de pessoal passando, distribuindo panfleto de mercado nas caixinhas de correio, cara, isso pra mim é jogar dinheiro fora. Eu ainda acho que o Rio das Pedras acontece muito isso, então acho que ainda funciona. Mas é uma cidade menor. Estamos falando de um Porto de Piracicaba, aí 500 mil habitantes, já é um pouco mais complexo, né? Tem várias estratégias que dá pra adotar, né? Mas tudo vai gastar um dinheiro. Não tem como ganhar sem investir. Não tem como colher sem plantar. E essa questão da cozinha, o que eu vejo muito é assim, a pessoa que faz o refinado faz o simples. O inverso já não é tão possível, né? O cara que sabe fazer o basicão. Então o que eu penso, o simples é o mais fácil de você ter o giro. Então, por exemplo, eu vou ter lá a marmitona padrãozão, pedreiro, e aí é fácil. Arroz, feijão e macarrão. Vou numa obra ali. Aí minha panfletagem é muito direcionada. Pô, onde tá tendo obras? Vamos aqui, vamos explicar, vamos tentar fechar um contrato. Eu fornecer marmita pra essa galera, porque eu tenho um giro. Eu tenho uma entrada com um povo mais humilde que quer uma marmita, arroz, feijão, bife e ovão lá. E aí, de repente, se eu tirar R$2 na marmita do meu concorrente, eu entro. Sim. Eu não sei quanto que é o custo. Eu também não sei, mas aí é uma briga por preço. E aí você começa a ter um giro. Quanto compensa? Não sei, mas talvez você tenha um capital para você começar a pôr esse capital que entrou por aqui, ou que sobrar aqui eu vou começar a pôr em Marte. Não vendo a mesma marca, mas talvez a pessoa nem tenha essa visão de marca hoje. Não, a produto de entrada, marca, nem não importa. É relevante, Então, tipo assim, aqui eu tô vendendo aqui a tia da marmita. Não, aqui eu vou criar uma marquinha já mais refinadinha, já vou trabalhar um marketing aqui para direcionar para o público mais elaborado. Então eu tiro daqui e direciono para cá. Isso aqui eu não preciso de marketing. Sim. Isso aqui, se eu entrar, pegar uma obra com 50 peão mês rodando, 50 marmita dia, não sei, é óbvio, tem que fazer as contas, né? Vou vender uma marmita basicona, vou vender uma marmita um pouco mais de qualidade. O comparativo entre o vendedor da Ferrari e o vendedor do Fiat Mobi. No fim das contas, a comissão de um para outro não muda muito. Só que o do Fiat Mobi teve que vender 100 carros, o da Ferrari vendeu um só. Quem trabalhou mais? No fim das contas, a hora trabalhada do vendedor da Ferrari é muito mais cara do que a do vendedor do Fiat Mobi, porque o cara teve que vender um monte de carro, ele trabalhou muito mais para fazer 100 vendas do que esse que trabalhou para fazer uma venda. Então aí depende daquilo que você está disposto a fazer e, lógico, do capital investido também, né? Não tem jeito, né, cara? Acho que tudo acompanha, né? Mais direto possível. Vender para pobre também deixa milionário. Porque você olha, as maiores empresas estão produzindo para vender para um público de baixa renda. Os próprios atacados, eles abriram atacarejo para atender esse público. Porque antes só entrava num atacado quem realmente tinha comércio, comprava produtos em quantidade. Hoje você vai num atacadão, num Pacro, fechou, né? Adiantado não deu certo. Mas o Marcos foi vendido. Foi uma outra empresa. Mas um atacadão da vida e outras empresas de atacarejo, esses caras essencialmente continuam vendendo para quem tem comércio, para quem tem lanchonete, para quem tem mercadinho. Mas você entra lá, é o povão que está comprando. Não, tem hoje, fica muito mais barato. São empresas multimilionárias, capital aberto. Se você tiver um produto e volume para atender, porque a sua margem é pequena, mas o volume é absurdo. Deixa eu vamos mudar de assunto aqui e fazer uma pergunta que uma amiga minha que até me perguntou, eu te mandei até no seu WhatsApp aí o registro de e-mail dela. Duas perguntas que ela me fez. Primeiro, como eu tiro uma nota? Eu como MEI tiro uma nota fiscal. E a segunda pergunta, como eu regularizo um MEI que está atrasado? Ela quer tirar. Um cliente dela perguntou, você emite nota fiscal? Mas ela vende mercadoria ou ela faz serviço? Tá, então ela tem aqui a atividade dela é fornecimento de alimentos preparados para consumo, então ela vende produto. Então aqui é assim, o MEI, ele é dispensado de emitir nota fiscal quando ele vende para pessoa física. Acredito que seja pessoa jurídica, porque pessoa física raramente pede nota fiscal. Se é pessoa jurídica, o que ela tem que fazer? Ela tem que comprar um certificado digital,
chama eCNPJ. Tem um programa gratuito do Sebrae que não vale uma pipoca. Dá mais trabalho configurado que qualquer coisa. Então você tem algumas alternativas, você tem o próprio OMI que eu trabalho, patrocina mais. O OMI ele tem um negócio muito bom nele que ele chama de OMI Fit, que ele tem todo um programinha ali de gestão financeira básico, né? Você controla ali as contas a pagar. Funciona em celular? Não, o celular dele é fraco. Como ele é web, né? Ele é navegador, tipo, não tá tratado para celular, não tem um aplicativo. Mas isso também não testei ultimamente. Isso eu testei há 3 anos atrás, pode ser que tenha mudado. Mas ele tem lá um layout bem bonitinho assim no computador mesmo, fica, nossa, coisa mais linda assim de sisteminha, dá uma visão legal de contas a pagar e a receber, e aí você consegue criar os seus produtos e emitir suas notas fiscal de venda. Legal. O que você precisa saber é que você precisa de um certificado digital para poder emitir nota de venda de mercadoria. Se ela fosse uma... Mas isso não muda nada em questão de imposto que o MEI vai pagar, não, vai continuar o MEI é um imposto fixo. Emitir nota ou não faz diferença. Não aumenta o tributo. É só para quem está recebendo o serviço ou consumindo com a pessoa para ela poder declarar isso dentro da empresa. Para ela justificar uma despesa na empresa lá. Depende do perfil da empresa, talvez a empresa peça a nota. Então, assim, quando é mercadoria, ela precisa ter o certificado digital. Esse CNPJ custa aí 240 e dura 1 ano. É o que eu recomendo, porque daqui a 1 ano você não sabe. Que é o certificado digital. O padrãozinho. E aí dura 1 ano, então o custo é relativamente baixo, quando você fala para 1 ano, e ela pode pôr isso no preço do serviço dela, saber formar o preço de venda, que normalmente esse pessoal não forma, né? Ele só... Não, usa o preço de mercado. Só usa o preço de mercado. Precisa de um sistema, tem sistemas gratuitos para MEI, um certificado digital. Se fosse prestação de serviço, mudou agora recentemente, mês passado, a Receita Federal criou um sistema para emissão de nota de serviços da Receita Federal, então você não precisa nem fazer cadastro da prefeitura mais. Com a própria senha daquele GovBR, que é a senha da carteira de trabalho digital, do meu INSS, você consegue emitir nota de serviço no site da Receita Federal direto. Também não paga nenhum imposto a mais por nota. E você tem um sistema muito... Assim, eu falo muito bom, porque normalmente quando é de graça é uma bosta, mas esse é muito bom e é de graça. Só precisa de um contador aí pra te dizer, te orientar, que aí normalmente essa orientação básica a gente não cobra. Tipo, da primeira nota, ó, você vai emitir nota só assim, ó, é aqui, ó. Aqui você vai por A, aqui você vai por B. É replicar, né? É replicar, aqui você vai colocar a observação que você quiser. Qual a conta bancária que vai pagar, qual o prazo de vencimento. Explicar isso básico. Você aprendeu a fazer uma, você faz todas. E normalmente o MEI é... Tipo... O aplicativo que você está falando. Não, esse da Receita Federal também é no site. No portal. Né? Isso é para MEI, exclusivamente para MEI. Exclusivamente para MEI. Tem um emissor de mercadoria e agora tem um de serviço também gratuito. O de mercadoria é uma bosta. O de mercadoria é muito chato. Eu já usei. Você tem que ter, tipo assim, ó, o de serviço, o contador te ensina uma vez, você vai conseguir fazer. O de mercadoria, não. O de mercadoria é muito lugar, muita coisa você tem que preencher. São muitos impostos, variáveis, cada NCM pode variar um negócio. Você tem que mudar umas coisinhas bestas ali, apesar de não mudar a tributação, você tem que mudar preenchimento, que aí rejeita a nota. Eu acho muito confuso, assim, como fica a dispersão. Eu mesmo já usei por algum tempo esse emissor de nota fiscal eletrônica da Receita. Não recomendo, é muito chato mesmo. Investe num sisteminha, seja MEI, seja pequena e microempresa aí, bota um sisteminha que vai facilitar muito, cara. Os sistemas já são preparados para identificar algumas variáveis e ele já puxa automático muita coisa. Não só o OMI tem um negócio que chama Free NFE também que emite. Tem um monte de coisinha que emite de graça, é só pesquisar. É só instalar o certificado digital, configurar, botar os parâmetros e... Até, não sei se a gente já falou sobre isso, eu mesmo não lembro, se falamos eu não sei. Um MEI, ele só pode ter uma classificação, um KNAI, ou o MEI ele pode ter... No caso, ela pode ter... Essa pessoa ela pode colocar lá, alterar e botar como serviço também, e aí fica mais fácil talvez para ela emitir uma nota se não for uma venda de produto. Não, ele pode ter quantas atividades ele quiser ter. E essa alteração, o próprio MEI, entrando no site, ele acrescenta as atividades lá. Se a pessoa se dispôs a fazer o MEI, abrir o MEI sozinha na internet, ela consegue fazer a alteração, porque é bem autodidata. E se você digitar no Google hoje como alterar o MEI... Vai ter algum vídeo no YouTube que vai ensinar. Tem muito contador gravando vídeo ensinando, por quê? A turma pode até falar assim, o contador tá perdendo dinheiro, mas não é. Dá mais trabalho do que dinheiro. É mais fácil eu gravar um vídeo, postar, e quando o cliente me pedir, eu falo assim, é assim que você faz. Do que eu ter que parar e fazer para ele. Então, até da própria emissão de nota fiscal de serviço também vai achar fácil. Vai achar fácil. Já tem, uma porrada de vídeo aí na internet. E entendam, gente, vocês que por acaso são MEIs, né, não leve isso como uma crítica, uma reclamação, mas, se você paga, quanto que é hoje o mês? 50 e pouco, 70 reais? R$70. Você está disposto a pagar 600 para um contador prestar serviço? Então, 600 é pouco. Não, mas para o contador, para o MEI tem um preço diferenciado. É 100, 150 conto. Mas,
que um contador ganha com 150 reais? Ele tem que ter quantos MEI para pagar um salário para ele? Entendeu? Não, então, mas é que assim, ó. Eu vejo como uma visão de negócio. É porque assim, ó, o MEI pro contador, você vai falar assim, quantas horas o contador gasta no mês com o MEI? Entre emitir a nota, entre emitir a guia, entre dar um suporte aqui, outro suporte ali. Ele vai gastar 1 hora no mês. Então você pensa, a média de 100 reais a hora para um contador é uma média boa. Você pensa assim, o cara que tem 100 mês, ele já começa a ter um faturamento. Não estou falando do escritório gigantesco. Sim. E normalmente o escritório grande, o que ele faz? Ele cata o MEI, coloca para o funcionário dele tocar ali e é uma renda que entra. Mas ele fica... Porque assim, são duas premissas. O MEI, ele tem que dar... O contador ele tem que dar suporte pro MEI de graça. O primeiro suporte. Eu quero abrir um MEI. Você vem me procurar, eu te dou assessoria de graça. Te dou uma assessoria. Assessoria, não é execução do Eu trabalho. não executo o trabalho. Eu vou te explicar como faz. Na verdade é uma consultoria. Uma consultoria. Assessoria é botar a mão na massa. Eu vou te dar uma premissa aqui, te ensinar, vai aqui, vai pra lá, faz assim, faz assado. Se o MEI falar assim, pô, mas eu quero emitir nota todo mês. Eu faço serviço, falo assim, ó, pra você emitir nota é aqui, ó, você vai vir nesse site, você vai preencher assim. Esse é só você entrar aqui todo mês. E aí todo mês o cara vem me pedir pra emitir uma nota, eu falo, cara, não, aí você vai me pagar. Porque eu já te ensinei, eu já te ensinei a emitir nota. Agora todo mês você vai mudando o negócio, pô, não é assim. Quando vem um MEI pra mim, o cara fala assim, eu já tenho o CNPJ, tipo, essa mudança sua amiga, você dá a consultoria? Eu falei, não, porque ele já teve de algum contador essa premissa. Se ele meteu o louco e abriu sozinho, também é problema seu. Você já se virou de algum jeito. Chegou na internet, com os conteúdos, com os parceiros que já divulgam. O Sebrae tem um suporte para MEI de graça. A CIP, eu pago a CIP, eu contribuo com a CIP como escritório. A CIP tem o suporte para o MEI, então eu, como contador, eu já contribuo com uma instituição que dá o suporte gratuito para o MEI. Então você já terceirizou isso. Vai lá para a CIP. Aqui em Piracicaba tem um negócio da prefeitura, que eu não vou lembrar o nome também, que dá o suporte. Não, o próprio Sebrae tem. Então você tem o Sebrae, você tem a CIP, você tem esse outro órgão da prefeitura que eu esqueci o nome, que ficava no antigo Senac ali, sabe? Na perto do governador. De trabalho ali. Ali também tem Secretaria do Trabalho. Uma coisa assim, Secretaria de... Enfim, é ali. Emprego e renda. Você tem três órgãos, fora sindicatos de contabilistas que também dão suporte. Então você tem 4 órgãos assim na cidade que vão te ensinar a fazer. Se o cara me liga e fala... Fora os vídeos do YouTube. Fora os contadores parceiros, os colegas contadores que produzem conteúdo pro YouTube dizendo como que você vai abrir um MEI. O que você tem que tomar cuidado, qualquer gestão. Quando o cara me liga a primeira vez e fala, pô, Cleiton, eu quero abrir um MEI, o que eu faço? Eu sento com ele, eu dou essa consultoria, gasto ali 1 hora e ensino tudo pra ele que eu sei. Ó, você tem que vir aqui na Receita, você vai regularizar na Receita. Se você precisar emitir nota de mercadoria, você vai ter que comprar um certificado, configurar um sistema. Se você for nota de serviço agora, você tem essa plataforma. Antes eu falava, você vai ter que levar a documentação na prefeitura, preencher o formulário na prefeitura. Aí você vai ter que... Eu recomendo que você abra uma conta pro CNPJ, centralize as despesas nessa conta, transfira todo mês o que sobrar para tua conta pessoa física, pro teu salário, para você dividir certinho o que é salário, o que é lucro, o que é faturamento da empresa. Dá toda essa vídeo, não tenho saco pra fazer tudo isso. Então beleza, me paga 100 conto por mês, 150 reais por mês, depende do volume que ele vai. Tem 5 notas, tem 10 notas. E aí eu vou fazendo isso pra você todo mês. Controlo o teu faturamento, porque ano que vem você vai ter que declarar pro governo quanto você faturou por mês. Então controle, cria uma planilha total que você faturou por mês. Não, isso é muito chato. Beleza, me paga, eu faço. E aí eu faço todo mês. E aí também pensando no futuro. Se esse cara crescer, virar uma ME, desenquadrado, deu certo o RU, bombou. Aí eu já consigo cobrar um honorário maior e fazer uma contabilidade efetivamente. Sim, aí você tem um serviço mais personalizado e confiável. Né? Tem um conhecido meu que ele tinha, na época, ele estava começando o escritório dele. E ele falou, eu quero chegar em ter 100 mês. Que é aquela questão do nichar. Eu vou anunciar contabilidade para mês. Então eu vou ter todo esse suporte. Se o cara tem 100 meses a 100, 150 reais, que 10, 15 pau por mês. E ele vai gastar em 100 meses, ele vai gastar ali umas 150 horas, 100 horas. Porque vai ter um cara que vai pedir mais, um cara que vai pedir menos. Entendeu? Então, tipo, você fala, tipo, 10 pau. Nenhum assim. E o serviço do MEI é um contador básico. O cara não precisa saber muita coisa, não. Não precisa saber muita coisa, porque não tem muita nota, não tem tanta variação de despesa, não tem tanta variação de ativo. Aliás, quando um MEI vende, assim, a gente já conversou sobre isso, né, de fazer vendas para fora do estado, ou compra de fora do estado, que tem algumas variações aí. Para o MEI, nada disso vale. Aí tem uma discussão. Hoje, tá até no STF, questionar uma ordem clássica. Tudo tá no STF, né? Só as coisas importantes que não. Porque tem a tal do diferencial de alíquota, né? Isso. Hoje os MEI têm que pagar, tá? Tem. Porque o benefício do MEI é o ICMS padrão. E o diferencial de alíquota, teoricamente, ele é um outro ICMS. Ele é um outro
uma outra premissa tributária. Então o MEI, na própria lei do Simples Nacional, que é a lei que embarca o MEI, ele fala que a substituição tributária não está isenta. Ah, mas encarece o MEI? Encarece. Mas a ideia é justamente essa, que o MEI fomente o mercado dentro do seu estado. Local, região. Pô, se você está comprando de outro estado para revender aqui, você está tirando o dinheiro aqui e mandando para lá. Então vai pagar o diferencial aqui para o estado. E agora mudou, se eu não me engano, é 100% para o estado de destino. Então você tirou o dinheiro daqui, mas o estado vai ganhar. E senão, tipo... Não, mas faz sentido. A premissa do MEI não é você se tornar um grande empresário, não dentro do MEI. Se você já está expandindo seus negócios fora... Assim, talvez seja um pouco mais complicado se o cara mora na divisa de um estado e vende para a cidade vizinha que é do outro. Aí é complicado. Não, aí mas você nem puxa. Não, se ele vender para outro estado... Não, vender e comprar, né? Fazer aí vai transação. Aí não tem jeito. É complicado, mas é aquela história assim. Mas também é a minoria que acaba caindo nisso. Né? E assim, o foco é realmente... O MEI o MEI para mim é o Uber das empresas. É um negocinho que eles criaram. Para o Estado é bom porque eles arrecadam. De uma pessoa que era zero, eles passam a arrecadar. Ele foi criado para regularizar o muambeiro. O MEI foi criado para o muambeiro, que ia para o Paraguai, comprava sem nota e revendia aqui. O governo era zero e esse cara... Não arrecado nada, vou arrecadar um pouquinho. Passa a arrecadar. E aí ele começa a ter... Tem a garantia do INSS. É pouco? Mas antes você ficava sem zero. Melhor que nada, né? É um salário mínimo. Você só vai aposentar por idade e tal, mas é uma forma que o Estado tem de falar, pô, esse muambeiro aqui provavelmente não tem nenhum planejamento, quando ele ficar velho ele vai virar um mendigo, supostamente. Então aqui eu garanto pra ele aqui um salário mínimo pra ele não morrer de fome. Mas foi isso. Quer ver? Eu até vi uma matéria, tem um projeto de lei para atualizar, porque isso é muito surreal no Brasil. O faturamento do Simples nunca foi atualizado pela inflação. Então, teoricamente, está defasado o valor de faturamento. Defasado, é um negócio ridículo, né? Se fosse pegar a tabela do Simples, ia estar alguns milhões de faturamento, né? Se fosse atualizar. Quer ver? Eu até achei que aí é um projeto de lei. Assim como também a tabela do imposto de renda também não foi atualizada pela inflação, né? Aliás, se fosse atualizar, você sabe qual seria o número correto? Eu já vi alguma coisa. A isenção hoje estaria no teto, estaria acima do teto. R$5.000 por mês você não pagaria imposto de renda. No teto Porque hoje, da última faixa. Estaria na última faixa. A última faixa hoje estaria isenta, pra você ter uma ideia. Você pensa, uma galera... mais de 90% da população está dentro dessa faixa. O projeto é subir o faturamento do MEI, de 81 mil para 144 mil. E a do Simples? Nossa, essa matéria não tem tudo, mas depois eu pego a do Simples. Mas olha só como é relevante, por mais que é o poder do varejo, vamos dizer assim. Se eu fizer essa atualização, então tem uma galera que está pagando uns 4%, vamos pensar em comércio, tá? Tem uma galera que está faturando 140 mil que volta pro MEI. Volta pro MEI. Sai da empresa do ME Simples. Volta... Tudo bem, né? Tem outras questões, não é só o faturamento que impacta, né? Número de funcionários, tudo isso aí. Então, mas é aumentar, para 2 funcionários o MEI também. Então, teoricamente, o cara que fatura 144 mil tem quantos funcionários por ano? Né? Então, se o cara tiver 3, ele vai mandar um embora. Vai contratar um, vai falar para um abrir o MEI e ele vai continuar trabalhando. Mas olha só, se fizesse essa atualização de 81 mil para 144.900 por ano, o governo deixaria de arrecadar 3 bi. A gente não tem ideia do quanto movimenta os 60, os 70 conto. Beleza, é pouquinho. Pouquinho, enche o papo, né? A ideia, olha só qual que é o projeto, eu concordo super com esse projeto, assim, mas a chance dele ser aprovado é só quando... Na hora que o governo vê a arrecadação uma colisão que perde, com o Bolsonaro. O MEI, se atualizar o MEI de 81 para 144.900, deixa de arrecadar 3 bi. Simples Nacional, se fizer a microempresa, que hoje a ME é até 360 mil por ano, ficaria para 869 mil. 800 mil, quase 1 milhão ali. A empresa de pequeno porte, que ela fatura até 4.800.000 por ano, ela poderia faturar até 8,7. A ME ficaria então de 144 até 800. O MEI. O MEI hoje então, é de 81 até 144. e passaria a ser 144. Então, mas aí a ME é de 145 até 800 mil. Seria até 869 mil. Caramba! Porque hoje a ME ela vai até 360 mil. Que é a primeira faixa do Simples. Acho que é a primeira faixa do Simples. Acho que até a segunda. A primeira vai de 0 a 180 e a segunda vai de 180 a 360. Então existe a ME... porque tem atividade que não pode ser MEI. É verdade. Tipo, contabilidade, não pode ser MEI. Corretor de imóveis, contabilidade, advogado... Exatamente. Não pode ser MEI. Então já entra direto no ME. Então hoje a ME vai até 360 mil, passaria a ser até 869. E a empresa de pequeno porte, que pode ir de 360 até 4.800.000, ela poderia ir de 869 até 8,7 milhões. Então você pensa, uma galera que está no presumido... Só para vocês entenderem...
o valor varia, mas a alíquota de imposto também muda dentro da faixa de faturamento. Então tem uma galera que está pagando 10% que voltaria a pagar 4%. Tem uma galera que está no presumido pagando 16% em serviço que passaria a pagar 10%, entendeu? Então, nisso tudo, uma galera que está no presumido, no teu caso, volta a ser simples. Eu perguntei pro meu contador lá, ele ficou de fazer uma análise e ele não me respondeu. Se aprovar essa questão do simples, a empresa deixa de arrecadar 66 bi. 66 bi. E isso que eles estão fazendo esse número... Mais os 3 da ME, já mais os 3, 69 bi. Quase 70 bi se aprovar essa lei. Só que ao mesmo tempo, e é muito impossível de fazer essa estimativa, ao mesmo tempo, talvez muitas pessoas que estão irregular... Você gira mais a economia também, cara. Talvez uma galera passe a ser regular, entendeu? Não, e você fomenta a economia fazendo isso. Porque você está reduzindo a alíquota, o cara consegue investir mais, né? Por mais que muita gente venha com esse discurso, mas o cara vai querer embolsar esse dinheiro, ele vai usar em benefício próprio. Não, cara, o cara que é empresário mesmo, empreendedor, empresário, ele vai investir porque ele quer fazer o negócio dele crescer. Eu quantas vezes já falei aqui, eu teria um prazer enorme de pagar um boleto de imposto de 100 mil reais. Eu tava pagando um boleto de 100 mil reais, quanto que eu tá faturando, cara? Um valor enorme. Tá longe disso, tá? Só pra vocês saberem. Mas exato, é isso. Então, assim, é um puta num projeto, e não é nem um projeto tipo de favorecer, é um projeto de atualização pela inflação. Minimamente, que já deveria ter acontecido. Na verdade, da minha visão... É anual, né? Isso deveria ser anual. Tipo, se deu deflação, reduz. Se deu inflação, vai atualizando isso aí para você manter uma arrecadação justa. Saudável, né? Saudável para a população, para quem paga imposto. Né? E assim... a visão que eu tenho é essa. Então pensa, tem uma galera aqui no 144 mil que passaria a pagar uma alíquota fixa, aí talvez pagaria os 8, de repente, vou subir o valor do MEI para 150 reais, para quem fatura acima de 81 mil. Enfim, mas... até porque isso gera um outro fato, né? A gente já conversamos sobre isso em outros momentos também, mas o cara, às vezes, ele fica com receio de sair do MEI ou de sair da faixa de faturamento do Simples, porque ele acha que ele vai estar pagando mais imposto. Sim, ele vai estar pagando mais imposto, mas ele também está ganhando mais com isso. Só que o cara, às vezes, não entende. Às vezes, um contador, ou ele não se instruiu direito, e a pessoa fica com esse receio. Não posso faturar mais, que não eu vou perder dinheiro. Na verdade, assim, o contador no Brasil, ele ficou deturpado, a imagem do contador. As empresas, as MEs, têm porque elas acham que são obrigadas. Sou obrigado a ter um contador. É um mal necessário. Eles não enxergam o contador como um parceiro estratégico. E o MEI não tem um contador porque a lei já fala que você não precisa de contabilidade. Então a lei comercial para o MEI já dispensa contabilidade. E aí ele fala, não preciso. Dá a visão que o contador só faz aquele imposto. Mas é o que eu acho que o contador, ele também não faz aquilo que ele poderia para trazer isso para a empresa. Para assim, independente de você precisar de mim ou não. Tem coisas aqui que eu posso te auxiliar. Tem coisas que eu posso trazer para você que você não enxerga a sua empresa, que é a consultoria, a contabilidade consultiva, né, que a gente já falou. Esse é o ponto. Então, assim, ficou meio acomodado também, né? Lógico, é reserva de mercado. Toda empresa vai abrir e procura um contador. Então, o contador, ele não precisa, hoje talvez mais, mas pensa, 10 anos atrás, que não tinha internet, você não achava contador. Então, todo mundo que abrir uma empresa... Se você fosse um escritório... Era um contador por indicação. Um contador por indicação. E ficava brotando o cliente ali por indicação. E o cara, não entregava contabilidade, não tentava educar. Aqueles que tentavam... e tem pessoas que não querem ser educadas. Eles acham que eles não entendem. Beleza. Mas foi se acomodando. Hoje tá muito fácil. Hoje tem tudo na internet. Então, que não disse outro episódio. Se o cara der um Google, ele aprende a gerar a guia dele, fazer uma coisa. Se o cara botar no YouTube, lá no Google, o cara aprende o que ele quiser, né? Inclusive fazer bomba. Né? Não, inclusive eu recebi hoje. Recebi ontem. Talvez o de bomba esteja bloqueado no momento. Eu recebi ontem de um colega. É um cara que vende pra Shopee, ensinando como pagar menos imposto. Que são aqueles vendedores da Shopee, que eles têm os anúncios lá, uns dropship, né? A pessoa compra do link dele na Shopee, e automaticamente ele faz a compra na Shopee e revende. Ele é um revendedor da Shopee. Sim. Tem a margenzinha ali e tal. E aí ele ensinando. Aí eu falei, como que ele vai pagar menos imposto? A Shopee só libera o produto com a nota fiscal de revenda. Então ele tem que emitir a nota. Aí ele falou assim, qual que era a estratégia dele? Se você vender um produto por 100, emite a nota de 80. Aí você fala... tô vendendo com prejuízo.
Na teoria, mas não é o líquido que entrou para ele. Não é o líquido que entrou e tal. Isso é sonegação. É uma sonegação. Ele Você não está sonegando tudo, mas está sonegando uma parte. A meia nota, tem um termo pro varejista. Sim, meia nota. E aí ele tá falando assim, eu falo, esse cara aqui tá achando que tá inventando a roda. Todo varejista faz isso. Não, porque muita gente não sabe. Né? De fato, aí eu fui ver... ensinando as pessoas a sonegarem. Isso é crime, tá, gente? Aí eu fui ver nos comentários, mas assim, o legal dele é que ele falou assim, gente, isso é errado, tá? Tô ensinando pra vocês, mas é errado. Então vocês emitem meia nota. Aí, né, tinha os comentários. Mas e se o meu cliente CPF pedir a nota fiscal com valor cheio? Aí ele falou, aí você emite, cancela e emite. Mas eu te falo que a maioria não pede, porque eu faço isso no meu negócio. No final nem quer a nota. Ou seja, o cara gravou um vídeo assumindo que ele sonega. E beleza, tem lá, acho que 50 mil visualizações, talvez não chame a atenção da Receita, mas ele tá ali, ele já constituiu a prova contra ele, porque ele já tá falando, não, eu emito aqui. A outra estratégia é o seguinte, eu vou faturando o mês todo, no final do mês, eu emito uma nota de devolução, porque o Simples Nacional você paga imposto sobre o faturamento. Se você tem uma devolução, você anulou o faturamento, então você não paga imposto sobre essa parcela devolvida. Aí ele falou assim, então eu vou lá, mas você não vai emitir tudo, você não vai emitir nem 50%, você vai emitir 20%, aí outro mês você faz uma devolução de 10% do total do faturamento, aí outro mês você faz 25%, aí outro mês você faz 15%, para não dar muito na cara, porque é comum no mercado ter devoluções. Sim, e realmente é. Comum. Mais no mercado online, que 7 dias você é obrigado a aceitar isso. Só que ele só esqueceu de um fato. Quando você tem a devolução, você alimentou seu estoque. Então, você não alimentou realmente seu estoque. O produto físico estaria ali com você. Então, no Simples Nacional, porque aí já o MEI não tem isso, mas o Simples Nacional tem. Você tem que declarar quanto você tem de estoque. E o fisco vai cruzar. Se você saiu, voltou, seu estoque tem que ter isso aqui. Só que, de fato, o que ele fala no vídeo é real. A Receita não tem braço para fiscalizar, ela não vai fiscalizar. Façam isso porque você não vai ser pego. Se você for pego, na pior das hipóteses, você paga o ajoelha e pede perdão. Ele falou assim, tipo, ele até meteu um louco lá e falou que existe o erro doloso e o culposo, né? Tipo, o culposo não teve a intenção de errar. Então, esse erro aqui, quando você fatura abaixo, você pode justificar que você errou. Não é um erro, tá, gente? Volto a dizer, isso é um crime. É crime. Aí, tipo, beleza, ele tá lá ensinando o cara a sonegar, é crime, tem lá 50 mil. Aí eu olhei lá a primeira página de comentário, tava todo mundo, você é um gênio, nossa, você é muito inteligente, você é muito esperto. E eu falei, cara, eu já não sei se ele pagou pra esse pessoal ou se é só ignorância mesmo. Mas o importante é que acho que a segunda opção é mais viável. E ele, mas assim, ele deixou claro no vídeo, ele falou, gente, no começo do vídeo ele falou, o que eu vou ensinar pra vocês é errado, se vocês forem pegos pela Receita Federal, vocês vão pagar multa, juros e tal. Mas eu já faço há um tempo, tem alguns parceiros que fazem também, e eles nunca foram pegos, já tava fazendo isso aí há uns 2, 3 anos. E de fato é verdade, gente. A minha esposa abriu a loja de roupa. É difícil pegar. A minha esposa abriu a loja de roupa, comprou um estoque lá, um lote pra repor o estoque. E na época, tipo, tinha dado uma compra de R$2.000. E eu falei pra ela assim, viu, pede a nota pra gente alimentar o sistema. E aí, quando ela pediu a nota chegou R$1.000. Ela me mandou, como que tá? Putz, eu falei, que da hora. Sério? Ela Falei, nossa, isso aí, tipo, não fecha, contabilmente não fecha, sabe? Mas fazem. E isso pra quem revende é ainda pior, né? Aí tá mais errado ainda. Porque no caso da loja da sua esposa, ela comprou o produto, o cara emitiu meia nota, ou ele emitiu, falando de meia nota, como sendo 50% mesmo, né? Que às vezes não é exatamente isso. Ou ele emitiu nota de metade dos produtos, ou ele emitiu a nota de 100% dos produtos a metade do valor. Foi metade do preço, exatamente. Que é pior ainda, talvez, porque contabilmente o seu lucro é muito maior. O lado bom do Simples, o Simples não tem esse problema porque não paga imposto sobre o lucro. Exato. Né? E uma empresa de lucro presumido, pouco provável que vai aceitar alguma coisa desse não tipo. Aceito. Lucro real também não. Cara, aí perde um controle contábil gigantesco e... a grande empresa já não cagou no pau. Não rola. E aí eu lembro que, tipo, assim, eu não olhei essa nota, eu falei, pede a nota, ela pediu a nota, ela chegou, a gente não olhou, aí passou um prazo. Eu falei, não, pega aquela nota lá pra gente lançar. A gente foi ver, putz, meia nota. Já tinha passado um tempo. Eu falei, putz, já passou o prazo de tudo. Eu falei, deixa aí, lança aí, vai inflar nosso lucro, mas fazer o quê? Fica mascarado, né? E aí, por isso que muitas pequenas empresas desse porte que nós estamos falando, que provavelmente é você aí do outro lado da câmera, né? Tem 2 contabilidades, né? A contabilidade fiscal e a contabilidade gerencial. A fiscal é aquilo que realmente movimenta no sistema e a gerencial é a que realmente movimenta no seu dia a dia. É isso. E isso só é ruim, né? Eu estou deixando de pagar imposto porque você está sonegando. Né? Tá, ok, sobrou um pouco mais de dinheiro para você, mas eu volto a dizer, principalmente para você que tem funcionário. Você abriu uma margem para roubo que você não tem noção. Principalmente quando você trabalha com dinheiro à vista. Você perde o controle, cara. Perde o controle. Não, você tem, assim,
É que eu não sei se o pessoal parou pra fazer conta, mas eu imagino que se eles pararam, compensa e eles sonegam. Mas é que assim, o Brasil a impunidade no Brasil ela é de todos os lados. Então, como você não tem uma fiscalização? O cara faz isso há 50 anos. Não, tipo, convence. Você não convence, cara. Não convence. Na verdade, assim, eu perco o cliente quando... porque são poucos que realmente são fiscalizados. Quando são fiscalizados, dá o jeitinho. Dá o jeitinho brasileiro. Infelizmente, é isso. Mas assim, essas aberrações que se criam no Brasil, na minha visão, é porque a lei é complexa, a lei é chata, o processo, e você não enxerga, e aí tem aquela história assim, um erro justifica outro, eu sempre gosto de filosofar sobre isso. Ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão? Se você enxerga dessa forma, beleza. Sonegar é crime. Tá dormindo tranquilo? Corrupção é crime também. Porra, eu pago imposto, eu não tenho um SUS adequado, eu não tenho uma estrada boa, eu fui assaltado minha loja aqui, não consigo recuperar. E estrada é pior ainda, né? Porque você paga o IPVA e o pedágio. Exato. Né? Então assim, o povo vai se revoltando, e aí ele vai, beleza, vocês me roubam daí, eu roubo vocês daqui. E aí vai levando. Não, e aí cada um começa a roubar um mais que o outro, né? Até entrar em ruínas. Ambos os lados. Eu conversei com um contador essa semana e ele conheceu um fiscal da Receita, um parceiro dele que era fiscal e tal, amigo pessoal dele. E ele começou a trocar. E ele é contador, né? E ele começou a conversar, pô, cara, nossa, o cliente faz tudo errado, e eu não consigo educar ele não faz certo. Vocês não estão vendo isso na Receita? Ele falou, meu amigo, a gente sabe todo mundo. Ele falou, se eu acordar disposto com a autorização do meu chefe... Nossa, vai. Se eu pegar o começo... Estamos falando de Piracicaba, tá, gente? Ele falou assim, se eu pegar o começo da governadora, eu fecho 90%. Eu sei todas. Inclusive as grandes, né? Inclusive as grandes. Ele falou, eu sei todas. Eu tenho a lista pronta, o sistema já faz... Ele mata a cidade se fizer isso, né? Aí foi o que ele falou. Ele falou assim, o sistema ele já me mostra onde tem suspeita de fraude. O sistema já me mostra. Pum, ó. Esses aqui você pode ir lá pedir a documentação que vai dar merda. Eu não tava fechando a conta. Esse aqui tá muito fora. Esse aqui já tá muito fora. O cara abusou, passou da conta. Se eu for lá, eu fecho 90% do governador. Cara, mas aí não sei também. Ok, todo mundo sabe que é assim, o governo sabe que é assim, os fiscais sabem que é assim, a Receita e a população em geral, os empresários também sabem. Aí fica a dica pro governo. Não seria interessante talvez fazer um trabalho educacional com essas empresas, com esses empresários? Falar assim, ó, sua conta tá assim, eu sei que tá errado. Passa a fazer certo a partir de agora, que senão eu vou fechar você. Então, sabe como eles têm autuado? Não vou te multar agora, mas se em 2 meses você não resolver isso aqui, eu vou voltar aqui e aí eu vou cobrar tudo que tá pra trás. Mas... E manter uma fiscalização. Porque a fiscalização, eu entendo assim, a gente fala, fiscalização é difícil. É difícil um fiscal ir lá, mas o sistema cruza e manda o boleto. Hoje a fiscalização tá assim, ó. E vai pro cartório hoje, inclusive, né? Ele poderia criar esses alertas, mas o problema é que assim, ó, no Brasil a gente tem uma mortalidade de empresa muito grande. Acho que é só 20, eu não lembro agora exatamente. 50% morre em menos de 5 anos. Eu não lembro se é 60% ou 70% morre nos primeiros 5 anos. Então a Receita, nos primeiros 5 anos, ela nem vai olhar pro teu CNPJ e falar, pô, esse cara vai morrer antes. Deixa ele fazer aí, meia nota, tá com pau. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque se esse cara passa, ele... Esse negócio de fazer vista grossa tá errado. Tá errado. Mas você entende que é um negócio... Porque o cara já abre uma empresa sabendo que tá fazendo errado, se o cara passar de 5 anos, ele vai continuar fazendo errado. E a Receita vai querer cobrar de 5 anos para trás, já não, sim, vai poder cobrar de 4. Então, mas esse é o ponto, assim, é porque é onde... Vai poder cobrar de 4, chega a Receita, um fiscalzinho de 4 na outra loja. Me pague. Quinta série é eterna. Esqueci o que eu ia falar. Não, então, esse é o problema. Como você não educa de pequeno, depois de grande é mais difícil. Então vira uma bola de neve. Eu não educo no primeiro ano, eu não mando nenhum alerta, falando, eu tô vendo, faz certo. Ano que vem eu vou olhar de novo. Ano que vem eu vou olhar de novo. Não manda nenhum alerta. Aí com 5 anos ele olha e tá tipo 90% errado. Ele fala, pô, agora se eu for autuar todo mundo, eu quebro o mercado. Então, aí tipo, esse cara comentou comigo, também não sei até onde é. Na verdade, ele falou assim, a Receita hoje, ela tem o alerta de todos, a gente sabe todos que estão errados, mas a gente só olha 10 milhões de faturamento ano. 10 para cima. 10 para cima. Então, a empresa do Simples... Você já ficou a deixa aqui, né?
Mas assim, eu tenho clientes não. É lógico. Eu tenho colegas contadores que já me mandaram print de autuações de clientes que são Simples Nacional, que foi a autuação assim, da Receita. Olha, o teu KNAI, a tua atividade é comércio varejista de peças. O faturamento médio de todo o estado da tua região é de tantos R$1.000 mês. Para quem compra o que você compra, o faturamento é esse, porque paga imposto sobre o faturamento. Olha o que a Receita fez. Ela olhou, ó, a sua atividade é essa, e você tem nota declarada tipo, de 50 mil. 100 mil ano. Você está declarando um faturamento de 200 mil. Mas muito acima. Muito abaixo. Porque a ideia da Receita foi assim, ó. Os KNAIs igual ao seu que compra 100 mil, fatura 500 mil. Você comprou 100 mil e faturou 200. Corrige pela diferença aí, vai. O teu faturamento correto é 500. Eu estou presumindo que o teu faturamento é 500, essa tua atuação, essa tua guia. Agora você tem que justificar. Corrige. Se você discordar de mim, você me prova que você faturou menos. Através de nota fiscal e através da sua contabilidade. Aí você vai me provar que você declarou 200 porque de fato foi 200, você teve uma margem defasada. E aí nessa hora você vai precisar de um bom contador. Ou para justificar ou para corrigir o erro. Para corrigir o erro. Quer dizer, corrigir o erro é só pagar o boleto. Né? Aí tipo, esse amigo contador que compartilhou no grupo, eu perguntei, tá, e o que aconteceu? Ele falou, bom, a Receita errou, porque o faturamento dele foi 600 mil, foi maior ainda. Então ele só pagou a guia. Saiu no lucro ainda. Saiu no lucro. Porque, tipo, a Receita falou assim, eu não quero nem saber quanto é de verdade. Eu sei como que a Receita errou? Porque se ele que tem que... Porque ela olhou a média do mercado. Não, mas ela falou, você estava faturando abaixo da média de mercado, e na verdade ele faturou acima. O que aconteceu para ela não ter enxergado o faturamento real? Porque a Receita não se preocupou com isso. Ela olhou a média do mercado do KNAI. A média do mercado também está sonegando. Está declarando um faturamento menor. Então, tipo assim, o cara faturou 200 mil declarado, só que a média do mercado declarou 400 mil. Só que, na verdade, o faturamento real dele era 400, era 500. E a média do mercado estava abaixo do faturamento real dele. Ah, tá. Mas ele também sonegou. Tá. E a média do mercado sonegou. Então a Receita... Não, entendi. A Receita falou assim, eu não quero nem saber da verdade. Não, eu achei que ele tinha faturado real, declarado, informado, 600. Ele declarou muito abaixo do que a média de mercado. Só que a média de mercado foi abaixo do que ele faturou real. Então ele não quis nem discutir com a Receita. Ele falou, paguei a guia aqui. Corrigi do jeito que ela falou, paguei muitos juros aqui. Continuou fazendo errado. E continuou fazendo errado. Agora eu sei até onde eu posso sonegar. Agora eu vou declarar um pouquinho mais aqui, só para ficar mais próximo. Entendi. Então a Receita está assim. Uma outra autuação agora da Prefeitura. O cara não emitia nota também, a Prefeitura foi autor. Serviço, né? Serviço, prestação de serviço daí. Olha, a notificação da Prefeitura foi assim. Teu faturamento declarado em nota não paga nem a tua folha de funcionário. Porque aí é uma coisa fácil mesmo, porque aí a Prefeitura tem acesso ao CAGED, os CLTs e tudo mais. Então o cara tinha funcionário registrado que só a folha... burro pra caramba, né? Só a folha, e a folha você pensa em INSS, 13º, FGTS, benefício, toda a folha, o teu faturamento não paga nem a folha. Então agora eu quero, nos últimos 5 anos, eu quero as folhas, porque eu chequei só o último ano, eu quero a folha dos últimos 5, eu quero o teu contrato de aluguel dos últimos 5, eu quero água, luz, internet, compra de equipamento, quero tudo que você comprou nos últimos 5. Então, eu não vou nem avaliar se você teve lucro ou não. Mas eu quero que você vai emitir nota, você vai atualizar teu faturamento com pelo menos essas despesas. Então, tipo, pra mim ela foi boazinha. Ela falou, não quero nem pensar que você vai ter 30%. Não quis fechar a empresa do cara pra continuar recebendo depois. Mas quer um golezinho. Então, falou assim, você vai mandar água, luz, internet, custo com funcionário, eu vou aí na tua empresa olhar como tá teu escritório, você comprou essas coisas. Então, pra você pagar tudo isso que você tem que ter faturado isso aqui. Eu quero essa diferença. O cara é bem burro, né? Cara... Não, no mínimo você tem que fazer um faturamento equiparado com as suas despesas. No mínimo. No mínimo. Se você vai fazer errado, tá? Então, assim, até para sonegar você precisa ter um conhecimento tributário. E aí, tipo... Mas assim, aí você vai olhar para essa empresa e fala, pô, cara, você é burro. Eu falo, cara, eu faço isso há 20 anos. Pegou os últimos 5, tô no lucro. Paga aí. Não, sim. Entendeu? Teve um outro parceiro também que... Também porque só pode fiscalizar 5 para trás. Né? Exato. Só a cada 5 anos eu me livrei. Só que se você tiver 5 anos e acontecer isso, bom, é sua vida inteira. Né? Aí pode dar ruim. Pode dar ruim. Teve um outro também que falava assim, ele tinha uma transportadora. Ele sonegava ICMS. Declarava o valor do CTE abaixo. E assim, tem empresa que não se importa em pagar um valor e vir um documento com valor abaixo. Tem empresa que passa, gente. Então ele declarava um valor abaixo, fazia a declaração de ICMS, lançava um crédito que não existia para pagar menos imposto. Ele sonegava um X de ICMS. Eu sei que o montante que ele sonegava, ele pagava a parcela de um caminhão. Presumido. Ele falou, o que eu sonego, eu pago a parcela de um caminhão. Que não é pouco. Isso uns 10 anos atrás. Aí o cara falou, mas você é louco? Eu falei, não.
eu pago a parcela de um caminhão. Esse caminhão trabalhando, ele me dá o faturamento, ele me devolve a parcela que eu pago com o que eu sonego e me dá um lucro ainda, me dá um dinheiro que eu reinvisto, que eu pago pro funcionário, que eu giro, que eu gasto. Se o fisco pegar, eu vendo meu caminhão e quito ele. Se ele não pegar, eu tenho um caminhão. O cara trabalha... Que os jogos comecem. O miserável é um gênio. Ele falou, então, tipo assim, eu tô sonegando, mas o que eu tô sonegando, eu tô reinvestindo no meu negócio. Tô sonegando no meu negócio. Fazendo o negócio crescer. Então, se daqui 5 anos a Receita me pegar, eu vou negociar, vou parcelar em mais 5, vou reconhecer lá a dívida, tal. E se eu tiver, como eu tô com esse caminhão girando, eu vou poupando, aí o cara era, de certa forma, disciplinado, tipo, o negócio dele estava estabilizado, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Às vezes, se eu pagar à vista, eu tenho desconto por 50%, não tenho muitos juros. Eu vou pagar uma coisa que eu já devia, que eu sabia que eu devia, mas daqui 5 anos. E se ele não pegar, todo lucro. Todo lucro. É o típico padrão de corrupção. A sonegação não deixa de ser uma corrupção. Sim. E aí é isso aí. E o cara tacava o pau. Então eu falo assim, você quer sonegar? Pelo menos estuda um pouco para sonegar. Mas... Faça um curso de contabilidade. Faça um curso de contabilidade. No fim, a mensagem que fica é a Receita Federal e a fiscalização em geral, ela não é tão ruim assim como você imagina. Ela é bem boazinha, por sinal. Porque ela poderia pegar tudo, mas é que ela tem a consciência de que poderia quebrar uma cidade ou o próprio país fazendo a fiscalização 100%, né? Do jeito que está hoje. A mensagem que fica é o seguinte, na Receita Federal funciona como todo o resto no Brasil. Impunidade reina. A impunidade reina. Realmente é. Infelizmente, no Brasil... A impunidade reina. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, vamos supor, agora autuou os MEIs, né? Eu vi uma matéria que pegou MEIs desenquadrados. Desenquadrou do MEI e foi pro Simples. Eu sei que pegou ali não sei quantos mil MEIs. Dá um arregaço. Mas, perto do montante de MEI que existe, de MEI que tá errado. Gente, o que eu recebo de MEI... Mas errado como? O que tava errado? Tem atividade que não pode. Sim. Então, por exemplo, corretor de imóvel não pode ser MEI. Mas a maioria é? Todos são. Todos corretores de imóvel. Todos é muita gente. 99% dos corretores de imóveis são MEIs. E faturam acima de 6... Às vezes a comissão de um apartamento que ele vende... Sim, já estoura. E o que ele faz? Ele tem um MEI lá, ele emite uma nota fiscal como promoção de vendas. A corretora aceita, paga ele. Muitas corretoras nem pedem nota. Ele fica ali, ele emite uma nota aqui, uma ali, recebe lá por fora, faz um get aqui, outro ali. Às vezes ele tem um MEI no nome dele, no nome da esposa, no nome do filho mais velho. E aí ele vai girando assim. Aí a corretora, que seria o primeiro filtro... A imobiliária, né? A imobiliária, ela aceita a nota. O CORE finge que não acontece, não fiscaliza. Porque o CORE não olha a questão de nota emitida, né? Não, mas o CORE podia fiscalizar. Porque qual que é a obrigação do... CORE não, Cresce. O CORE é dos representantes, né? Representante. O Cresce, qual que é a obrigação do Cresce? Em tese, ele é o sindicato dos corretores de imóveis. A partir do momento... Sindicato não, conselho. Conselho, mas é como se fosse um sindicato. Ele faz o mesmo papel. Sim, não mesmo. Então ele tem que fiscalizar a profissão. Se ele exige, ele tem que fiscalizar a porra da profissão. Então ele tem uma imobiliária que tem o Cresce lá. Ele tem que chegar para essa imobiliária e falar assim, cadê seus corretores? Eu tenho esse. Tá bom, então você me passa o relatório mensal de todas as suas vendas, o nome de cada corretor que vendeu. Não faz. Não faz. Porque se ele faz isso, primeiro que acontece? Para ele é bom. Porque ele força todos os corretores terem o Cresce. Estarem regularizados. E aí, para ter o Cresce e ter CNPJ, porque a imobiliária não quer contratar como Cresce físico, não quer contratar a pessoa física, pode dar vínculo trabalhista e tudo mais. Que é PJ. Se o Cresce faz esse serviço, o que acontece? Todo corretor, para você ter o Cresce jurídico, você tem que ter o Cresce físico. Então, para cada corretor que tem um MEI disfarçado, o Cresce passa a arrecadar 2 mensalidades. Sim. E simplesmente ele não se importa. Porque ele está arrecadando dele e pronto. Ele está arrecadando dele, hoje está suficiente. É isso que os conselhos querem, os sindicatos querem, arrecadar a parte deles. Até por isso a discussão que voltou à tona aí de... Voltou. Agora, não é nem cobrar, não é mais um dia só, né? 3 dias e meio, alguma coisa assim, né? Eu nem vi. Eles estavam falando. Vai voltar, mas da mesma premissa. O pessoal já orientei, quem é meus clientes, fala assim, avisa teu funcionário aí que vai começar a descontar. Se ele não quiser, mas já foi aprovado? Tem mais um detalhezinho, mas vai ser efetivado a partir de janeiro, vai passar. Aí, o que eu tô falando para os clientes, eu falo assim, já chama todos os funcionários. Contribuição sindical. Se você achava que era ruim quando você pagava um dia só, agora são 3 dias e meio. O brasileiro, ele é a coisa mais controversa que existe. O Brasil, ele é feito... A controvérsia do Brasil, ele tá do alto escalão pro mais baixo escalão. O que eu quero dizer com isso? O funcionário não gostava de pagar o dia lá, a contribuição sindical. Aí ele é demitido. Aí onde você acha que ele vai? Vai no sindicato. Aí perdeu o direito, meu filho. Se não pagou, você não é associado. Mas aí ele chega lá no sindicato, o sindicato vai fazer isso. O que o sindicato pensa? Não, se eu pegar essa ação aqui, eu ganho. Aí ele pega a ação. E aí ele entra com a ação, ele autua, ele vai lá questionar e tudo mais. Então, é tudo
Tudo no jeitinho. Teve um sindicato que eu liguei, e porque tinha um funcionário de um cliente meu falando, porque o sindicato falou que tem que ter você tem que ter isso pela convenção. Aí, na minha visão, com a lei, com a reforma do Temer, assim, tipo, não, você quer contribuir pro sindicato? Você vai lá no sindicato, declara que você é contribuinte, aí né, começa a aplicar a CCT. Mas você não quer pagar o sindicato, quer ter o benefício da convenção? Tá errado. Você tá errado. Aí o funcionário começou... Aí a sua negociação com a empresa que você trabalha. É isso. Aí ele começou a chilicar muito, porque ele queria o benefício da CCT. Aí eu peguei e liguei no sindicato em questão, falei, olha, assim, o funcionário quer, o que eu faço? Aí o sindicato falou assim, manda ele vir aqui, você é contribuinte, que aí ele pode ter o benefício da CCT. Um sindicato que eu liguei, o resto tudo, não, você tem que pagar. Tanto é que tem muitos contadores parceiros meus que falam, Cleiton, mesmo que a lei diga uma coisa, eu recomendo que todo mundo pague o sindicato. Porque amanhã ou depois a justiça trabalhista, ela não tem jurisprudência, ela não tem lei. É terra sem lei. Eu não contribuo para o sindicato. Que vale ao contrato de trabalho. Não. Na lei trabalhista não é. Na lei trabalhista é a vontade do juiz. Reduziu drasticamente, porque teve uns caras tomando umas pancadas. Reduziu. Mas hoje, qualquer advogado, pelo menos a maioria que eu conversei, os contadores que eu conversei, todos eles falam, Cleiton, eu recomendo que pague CCT mesmo que o funcionário não seja contribuinte. A empresa banca... A empresa paga todos os benefícios que está na CCT. Ela não faz negociação, por exemplo. Tem piso da categoria. Quem define... O funcionário não quer contribuir com o sindicato, mas ele vai receber os mesmos direitos. Os mesmos benefícios como se ele contribuísse. Porque... a premissa desse pessoal, que eu concordo com eles de certa forma, eu falo, beleza, você tá certo. Por quê? Se esse cara entrar com processo amanhã, cair no colo de um juiz, ele fala, não, por mais que ele não contribua, você tem que pagar o que a convenção coletiva diz. Mas ele não paga, não faz sentido. Não faz sentido. Mas no Brasil nada faz sentido. E aí, o pessoal quer... Porque aí tem isso é mais para... que acaba sendo nosso público, pequenas e médias empresas que acabam... Porque as grandes empresas não tá nem aí se você paga sindicato ou não. O benefício é o padrão, mundo, É porque aí a grande... Senão fica difícil até para ela gerenciar quem quer e quem não quer. E aí a grande já também não quer dor de cabeça. Então a grande ela tem condição de bancar o sindicato, sim. Ela contribui com o patronal, que é o sindicato da empresa. Ela fala assim, o que vocês acordar aí tá bom para nós, e eles pagam. Mas a pequena e média tem, porque assim, eu posso pagar um salário mínimo? Eu quero contratar um auxiliar administrativo, eu sou um comércio. Qual é o piso? Eu posso pagar um salário mínimo? Não, você não pode. Por quê? Porque a Convenção Coletiva do Comércio diz que é 1.700. Mas o salário mínimo é 1.320. Agora em São Paulo é 1.550. Posso pagar 1.550 e não pagar todos os benefícios do CCT? Não. A maioria dos meus amigos, contadores que eu convivo, eles falam, não, paga o que está no CCT. Então qual que é a vantagem do cara não pagar o sindicato? Então eu quero mais que ele pague o sindicato, já que ele me fudeu aqui, eu faço ele pagar o sindicato também de raiva. Você também não pode obrigar, né? Eu não posso obrigar. Mas é que eles vão esquecer de fazer a declaração. Se a empresa não lembrar, o funcionário não lembra. Aí, cara, fica nesse jogo. Eu explico para os meus clientes e falo assim, olha, a lei fala isso, o sindicato fala isso, alguns colegas falam isso. Eu acho que você pode fazer o que você acordar com o teu funcionário aqui. Só que amanhã ou depois você pode ter um processo. Então é muito de funcionário para funcionário. Até hoje não recebi nenhum processo. São poucos clientes, mas não teve caso de processo. Eles apostaram em pagar o salário mínimo e é isso aí. Ok, nem sei como funciona isso aí, mas o sindicato patronal, num caso desse, que o funcionário vai lá tacar no pau contra uma situação dessa, o patronal se envolve em defender a empresa? Então, mas aí vai da empresa. Se a empresa se dispôs a pagar fora do CCT, então ela já também não tem vínculo com o patronal. Então, teoricamente, o patronal não vai nem querer saber, porque a empresa não está pagando a parte dela também. Não. Vamos lá. O funcionário não está na convenção coletiva porque ele não paga o sindicato. E a empresa decide não dar os benefícios que estão na convenção coletiva. E a empresa paga o patronal. Se o funcionário entrar com a ação junto ao sindicato que ele não pagava e o patronal ajuda a defender a empresa, não. Aí, assim, aí tem uma correlação, mas não tem. Se a empresa paga o patronal, ela é obrigada a seguir a convenção coletiva. Porque quem negocia é o patronal com o do funcionário. Então o patronal está representando a empresa na negociação. Então se ela paga o patronal, ela tem que seguir a convenção, porque o patronal foi lá e decidiu com ela. Mesmo que o funcionário não queira pagar o individual. Então assim, aí, nenhum dos dois, na minha visão é assim, nem a empresa paga o patronal, nem o funcionário paga o sindicato dele. E aí eles podem negociar entre eles o que eles quiserem. Se ele entrar com uma ação, né? Na teoria, se ele entrar com uma ação pedindo benefícios do sindicato, ele pode ter um juiz que vai dar a causa para ele, pode ter juiz que não vai. Aí ele joga a moeda para cima e... que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A lei não vale. A lei não vale. Aqui a lei não pega aqui. Você faz uma lei, e tem lei que não pegou há 20 anos, tá lá ainda. É o Brasil. Essa putaria aí, você vê o que você quer fazer aí. Quer abrir uma empresa, meu amigo? Vai lá, velho. Mas ainda é a melhor forma de você ter a sua independência, liberdade. Longo prazo não tem jeito, gente. Não tem jeito. Assim, pelo menos, é óbvio, não é pra todo mundo.
nem todo mundo vai dar certo, é um mercado competitivo, tem todos os pormenores. Se você se estabeleceu como um bom empregado, você volta pro mercado, talvez não ganhando. Tem que tomar cuidado com isso também, né? O cara que vai lá e tá com a empresa no pau porque ele tá errado e ganha, ele vai se queimar no mercado. Porque as informações correm. Por mais que não possa se dizer, as informações correm. E assim também, e aquela máxima que eu sempre falo, é proibido, mas se a pessoa faz por baixo dos panos, não é proibido de fato. Que é aquilo lá que a gente tava conversando com... Não tem como provar, né? Com o Segues, né? E eu falei, pô, eu não posso divulgar uma vaga, não quero mulher. Mas eu posso chegar pro meu cara que tá recrutando e falar assim, ó, eu não quero contratar mulher. Você divulga aí, chega os currículos, você pega e só me chama pra entrevista. Eu não posso falar que aquele funcionário foi ruim, se alguém ligar pedindo referência, mas poder não é o que acontece. Não posso anunciar a vaga, não posso discriminar. Por dentro, o cara vai estar lá na mesa, você sentou, você deu pinta, você falou, não quero trabalhar como homossexual, você sentou na mesa. Ele percebeu que você é homossexual, esquece, não vou te contratar. Vai te dar N desculpas. E nem precisa dar desculpa, você não foi selecionado. Você não foi selecionado, você adequa a vaga. Eu quero ter prazer em falar que eu não vou contratar ele porque ele é gay. Beleza, aí você vai tomar um processo. A minha esposa passou por isso. Ela foi rejeitada numa vaga, e ela sempre perdeu para homens, e a pergunta que chegava era, mas você tem filho? E se você precisar viajar? Quem fica com o seu filho? Meu marido fica, minha sogra, minha mãe mora comigo, ela cuida, eu tenho quem deixar, eu pago escola de período integral pro meu filho, né? Não, tá bom. Então, não passa. 1, 2, 3, 4, beleza. Tá claro que mulher não vai entrar pra sua vaga com filho. Vai entrar mulher solteira ou mulher que não tem filho. Então eu falei, aí na época, o que eu faço? Ou você se estressa, vai brigar, ou você pede demissão e procura outro mercado. Ou aceita e segue Ou aceita e continua ali, sabe que você não vai crescer mais aí dentro. Mais uma vez, o Brasil não é pra amadores. O Brasil não é pra amador não, velho. Aqui você tem que ser ninja aqui, velho. Junho de 22 pra atualizar o Simples, volta pra votação em 2023. Vai barrar de novo e vão empurrar mais uma vez. Não vai aprovar. 70 bi, cara. Da contribuição sindical passa fácil, agora da atualização, esquece. É que a contribuição sindical é uma arrecadação, né? Sim. Então, assim... Não, é uma arrecadação que vai entrar, não é uma arrecadação que vai deixar de ganhar por conta da atualização. Então você pensa assim... E aí tem muita relação com o governo. Esse é o problema. O brasileiro ele não consegue identificar individualmente o que ele quer. Eu quero sindicato, mas eu não quero pagar contribuição sindical. Eu quero ter benefício, mas eu não quero... Exatamente. Assim, ele fica pingando. Cara, pode mexer, mas não mexe no meu, mexe no do outro. Exato. Então, assim, aí tem a troca de governo, né? Então, são perfis diferentes. O Lula é um sindicalista, a esquerda também tem muita ligação com o sindicato. Se eu tenho sindicato com dinheiro, as minhas passeatas lotam. Porque o dinheiro tá sobrando, eles vão fomentar, vão marcar os eventos. Paga um pouco mortadela. Aí é o lado, esse governo, aí no Simples. Se esse governo tivesse falado assim, a gente tá reduzindo despesa, e aí a gente pode fazer a contrapartida de reduzir a arrecadação através dessa mudança no Simples, beleza. Mas esse governo nunca cogita reduzir despesa. Não, só aumento de despesa. Então... Como eu disse, né? O aumento da década de 90, 80 para cá, aumentou-se em mais de 100% o funcionalismo público e o PIB não acompanhou essa... Então, como que você está aumentando? Esse número não tem sentido, né? Não tem sentido. Quando você aumenta o quadro de funcionários de uma empresa, significa que o faturamento também aumentou. No mínimo proporcionalmente. Normalmente é mais o faturamento do que o quadro de funcionários. É porque você começa a contratar pessoas mais eficientes. Sim. O funcionalismo público é o contrário, né? O funcionalismo público não tem... O PIB do país mantém, cresce um pouquinho, mas cresceu, sei lá, 10%, não lembro quanto que foi. Vai dar um pouco mais. E o funcionalismo mais do que dobrou. E assim, é surreal porque... Vamos criar cargo. Abre um concurso novo. E é surreal que os próprios funcionários públicos não estão felizes. Porque eles acham que ganham um pouco, né? Não é isso. É porque, assim, o baixo escalão, né? Claro, o alto escalão sempre vai estar feliz. O juiz tá de boa. Feliz entre aspas. O cara ainda acha que ele ganha pouco. Ele tem que ganhar os benefícios, auxílio toga, auxílio paletó, auxílio... Beleza. Esses caras ainda, mas eles são desconectados. Mas quando eu vou, numa prefeitura... Desconectado não, é ser aproveitador mesmo. Eu já nem sei. Aproveitador, bicho. Mas quando eu vou numa prefeitura ali, eu sento pra conversar às vezes com algum funcionário ou outro, eles são uma condição precária, tem uma galera. E eles apoiam dos dois lados. Porque o povo que vai trabalhar com eles acaba ficando puto porque o serviço não funciona porque o sistema é ruim porque não tem dinheiro, mas não tem dinheiro porque tem muito funcionário, mas tem muito funcionário por causa de ineficiência. Não tem dinheiro porque tem muito funcionário e não tem dinheiro porque rouba-se muito. Né? Então, Também um cara desse, de um cargo
básico dentro de uma prefeitura, ganha, sei lá, também uns 3 mil reais. Não é nada, cara. Tem cara de pra tomar uma porrada ali, pedreiro que chegou lá, puto da vida com alguma coisa lá, vai dar uma mãozada na cara. Uma realidade, uma realidade minha, assim, dentro da abertura de empresa. Piracicaba mudou, né? Criou um sistema novo lá, sem papel. Você faz tudo pela internet agora. Depois de 2000 anos. Aí, beleza, criou aqui, eu falei, putz, agora fica rápido. Tava demorando, levando presencialmente, tava demorando tipo 48 horas pra liberar um processo. 3 dias, uma semana. E agora? 40 dias. Agilizou muito. Eles criaram um negócio pra agilizar que atrasou. E aí eu liguei, eu começo a ligar. Qual a explicação? Aí eu liguei e consegui falar com uma menina lá da prefeitura. Eu falei, viu, minha filha, como que ficou pior? Não tem computador pra acessar. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, ai, moço, desculpa. Eu senti na voz dela que ela queria chorar. Ela falou, eles criaram isso aí, vocês colocam. Realmente pra vocês ficou muito bom. Sabe o que eu tenho que fazer aqui? Imprimir tudo. Imprimir tudo. E digitar novamente nos outros sistemas. Que isso? Porque não tá fazendo a interface, não tá integrado. Eles criaram só uma casquinha. Eles criaram só uma interface do usuário. Nossa. Alimentar. Então quer dizer que eu tô digitando aqui online, você pega e imprime tudo aí. E não permite você levar lá a documentação. E não permite mais. Ela falou, ai, moço. Foi beleza, período de transição. E beleza, moço, transição, boa sorte. Isso aí vai ser eterno, cara. Não, eu espero que seja transição, né? Tem 2 meses o programa agora. Eu espero que mês que vem já esteja mais em ordem. Welcome to the jungle. O Brasil cara, assim, é surreal, velho. Se você parar pra pensar assim certinho, você fala, cara, por que eu tô fazendo? Não, e olha, você tá falando um negócio de nós que estamos aqui, uma região muito bem desenvolvida. Isso que a gente tá no melhor do Brasil. Estado de São Paulo, uma região assim, de indústria, educação, comércio, serviço que é muito, muito ativa. O cara vai pro interiorzão pra você ver. Talvez seja até mais fácil, porque no interiorzão o cara vai lá, monta uma casinha de pau a pique, abre a venda e... Não, nesse aspecto sim, mas é todo um processo, uma infraestrutura prejudicada, né? Sim. Isso eu tava conversando hoje também com um colega, e tipo, que São Paulo, assim, não tem crise. São Paulo, a nossa crise, não sei como que é a crise. Tá ruim o Brasil pro paulista? Tá, mas na maioria não tá. É só você olhar, tipo, aqui é um restaurante. Média não tá. Na nossa região, tipo, Piracicaba, eu desço aqui no restaurante, tá bombando. Um restaurante de 80 conto o quilo. Restaurante de elite, São Paulo. Legal, tá lotado. Sim, fila de espera. Fila e o cacete. E saindo empreendimento, e construindo prédios, construindo coworks. Isso já tá meio... Já deu uma caída. Tá que bom, né? Que é surreal o negócio. Mas enfim, tá saindo. Tem mais um lançamento que vai sair. Sim. Tem ali uma galera ali, talvez não esteja vendendo, mas tá lançando. Tá lançando. Então, assim, prédios também aqui na cidade. Vira e mexe, eu recebo... Sim. Tem uns amigos corretores que postam lá, prédio não sei de onde, condomínio novo. São Paulo é... outra realidade. É outra realidade. É outro Brasil, né? Inclusive, o PIB da cidade de São Paulo era o maior da cidade de São Paulo, era um dos maiores, não sei o quê. No Brasil ele ficava em terceiro, ele só perdia pro PIB do Brasil e o PIB do estado de São Paulo. Era uma coisa assim. E eu falei, e no PIB do Brasil tá o PIB da cidade e do estado e do estado da cidade. E tipo, essa cidade de São Paulo, ela era o terceiro PIB do Brasil. Mas é porque é capital financeira também. Então, e tudo isso acaba dispersando para todo o estado, né? Todo não, né? Vá pro interiorzão lá, divisa com o Mato Grosso do Sul, você já vê que mas aí também já é Mato Grosso também, né? Não é São Paulo. Já não é mais São Paulo. Não, mas, por exemplo, Presidente Prudente tem muito dinheiro. Sim, mas aí, assim, é a cidade. Se você já sair ali 20 quilômetros para fora, já não é assim. Aqui na nossa região, né, sendo 20 quilômetros, você está em Santa Bárbara, que é outra cidade que também movimenta bastante. Né? Americana, Rio Claro está um pouquinho mais longe. São cidades que têm um PIB também considerável, né? Lógico, longe de uma capital, São Paulo. E Campinas. Agora você vai mais pro interiorzão aí, cara. Eu falo, Mato Grosso, morei lá, né? Aqui em São Paulo você roda 100 km, você passa por 5 cidades, pelo menos. Lá você rodava 100 km, você não saía da primeira. Não, Mato Grosso é surreal. Mas ainda tem umas regiões ali que estão ficando mais ricas do que aqui, cara. Região de soja. Mas Chapadão são do Sul. Polos, né? Mas polos assim, agro, né? Os polos agros tá movimentando. Mas assim, uma coisa que também você pode observar é que é oportunidade.
tô enjoado de São Paulo, quero investir. Pô, pega um polozinho desse próximo de um polo agro, porque a gente tava tipo em Chapadão, a gente tava indo pra Rondonópolis. Então antes de chegar em Rondonópolis, tinha uns trechos assim da rodovia que você olhava pro lado, eram uns bairros, você viu o começo e o fim do bairro, da rodovia. Você via assim, eram uns bairrozinhos surgindo. Mano, você abriu uma padaria aqui, velho. Racha, porque quando esse negócio começar a desenvolver, você vai comer um pouco de poeira. Sim. Faz parte do processo. Mas aqui, e outra, tua visão de São Paulo que não tem aqui, você traz um valor agregado. Fica a dica. Fica a dica. Então é isso. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem... Convidados. O que nós traz semana que vem? Vê se eu acho empresário. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça de curtir se você já não curtiu. Deixe seu comentário. Entre em contato com a gente se precisar de alguma ajuda. Estamos à disposição aí. Fazemos questão de responder os seus comentários. Até a próxima.